mulheres! Graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos nós aqui para mais um podcast entre mulheres. Você já sabe que o nosso podcast é leve, é real, é cheio de sabedoria e nós estamos com o nosso especial Mães. Esse mês de maio, esse mês abençoado. Semana passada, semana retrasada, tivemos a nossa Lucília aqui conosco. Se você não assistiu esse podcast, corra, vá lá no YouTube ou no Instagram ou no Facebook. Está gravado e foi uma bênção. Passamos de 11 horas porque nós somos dessas que a gente não tem limite. Tá gostoso, a gente vai, a gente conversa, a gente fala e foi lindo demais. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado com aquele podcast. E hoje também tenho certeza disso e nós vamos estar aqui falando sobre mães ausentes. E esse tema vai pegar muita gente assim, ó, pela orelha, vai torcer um pouquinho, vai não. Mas é porque Deus nos ama e Ele disciplina, então a gente está aqui para aprender hoje sobre esse tema tão importante e que muitas vezes mexe com a gente não sabe o que fazer com essa ausência que muitas vezes é necessária. Né? A gente é imposto isso a nós. Nós vamos então conversar com a queridíssima, linda Ana Paula. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Convidadas aqui, elas se apresentam. Então, as meninas são todas suas. Legal. Fale quem é a Ana Paula. Tá bom. Oi, meninas. Bom, como vocês sabem, eu sou a Ana, a esposa do pastor Wesley, mãe da Miriam, de 13 anos, e do Moisés, de 11 anos. Nossa, meu bebê já tem 11 anos. Já não tem mais bebê. Já não tem mais bebê, essa é a verdade. Sou empresária também do ramo de malha, né? A gente vai até sortear a camiseta. Isso, depois a gente vai falar sobre isso. Isso. Então, e também trabalho profissionalmente, sou gerente da empresa Nippon Flex, atuo na minha área de formação e é isso. Vocês já perceberam que a Ana, ela é mãe, esposa de pastor, ela é empresária, né? Vocês são empresários, né? Tem a sua marca mesmo de roupas e ainda trabalha para outra empresa, né? Para uma empresa terceirizada. Meu Deus. Aí o tema caiu assim, né? Nossa, bonitinho, lindo. Muito. Lindão o tema para você. Exatamente. Vamos falar então desse tema tão assim, tão atual, né? Mães ausentes, né? E quando a gente fala de ausência, a gente estava conversando aqui antes, né? O pessoal fala, as meninas que vêm aqui falam que a gente tem que gravar o antes e o depois do podcast. Verdade. Porque o assunto flui antes, né? E a gente estava falando sobre isso, dessa ausência. Vamos falar só um pouquinho para depois a gente ir conversando e entrando nesse assunto de verdade? Olha, quando você passou o tema para mim, eu falei para a não acredito, justo esse tema. Nem fala comigo, né? Nossa, justo esse que tanto mexe comigo. Porque por muito tempo mesmo, eu me cobrei demais por eu ser uma mãe que trabalha fora, que tem suas atividades fora e que se preocupa também com a organização, com a rotina da casa. E sabe aquela autocobrança de será que eu estou dando conta de acompanhar os meus filhos como eu deveria? Então, por muito tempo foi assim. Então, acho que a primeira coisa que a gente, como mãe, a gente pensa na questão da ausência é se culpar, né? Sim. E acha dizer, ai meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa certa? Ou será que lá na frente isso vai dar prejuízo de alguma forma? Você chegou a pensar nisso? Sim, com certeza. Que consequência todo esse meu trabalho, todo esse meu esforço. Quanto tempo faz que você trabalha? Sempre trabalhou fora? Sempre trabalhei. Então, desde que eles nasceram? Na verdade, quando a Miriam nasceu, eu saí do trabalho. Sabe aquela mãe de primeira viagem? Fala assim, não vou precisar cuidar e tal. Aí eu saí. Quando a Miriam tinha mais ou menos uns 3 anos, eu voltei para o mercado de trabalho e não voltou mais para casa. Não parei mais. Aí o segundo filho já estava no ritmo da mãe empresária, da mãe que vai para o trabalho, do pai pastor, nessa onda aí. Nessa onda. E aí, como que foi a experiência? Então, tem algo assim muito impactante que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando, há alguns anos atrás, logo depois que a gente chegou aqui em Manaus, a gente sempre, a nossa família foi sempre muito envolvida com as coisas, com a rotina da igreja e com eventos da igreja, sempre, desde sempre, mesmo quando o Wesley ainda não era pastor.
E aí, quando nós chegamos aqui, e naquela rotina doida, algumas amigas começaram a me falar assim, porque você é a Mulher Maravilha, Mulher Maravilha, né? Aí, mas aquilo, ao invés de me soar como uau, né? Eu estou conseguindo, eu comecei a ficar preocupada com aquilo. Porque eu comecei a me perguntar, eu não sou a Mulher Maravilha. Por que as pessoas estão me vendo assim? Por que elas me veem desse jeito se eu não me vejo assim? Exatamente. Eu não sou a Mulher Maravilha. O que é que eu estou fazendo que está transparecendo isso para as pessoas acharem que eu sou a Mulher Maravilha? Porque não era uma pessoa, eram várias que falavam. E aí eu comecei a analisar a minha rotina. E quando eu olho para trás, eu falo, nossa, eu era muito doida. Muito, Porque você era ausente só entre aspas, né? Porque, na verdade, era ausente só enquanto eu estava no trabalho. Depois do trabalho, então... Exatamente. E aí entra a questão de nós acharmos assim, não, se eu estiver com os meus filhos o tempo todo... E isso, estou falando da experiência que eu tive. Sim, claro. Né? Porque eles estavam o tempo todo. Enquanto eu não estava no trabalho... ia para a igreja, todas as rotinas da igreja junto. Até hoje é assim, né? Sim. A gente procura fazer dessa forma. Mas era muito, muito mesmo acentuado. E aí eu comecei a analisar, mas a gente está caminhando junto para a igreja, mas o quanto eu estou presente na vida dos meus filhos. Isso que é o próximo ponto que eu queria chegar. Exatamente, porque mesmo você trabalhando fora, e a mãe que às vezes não trabalha fora, mas que está em casa, e ela ainda está ausente, mesmo assim, da vida dos filhos. Então, fala aí dessa parte, que você começou a pensar nisso, e aí? Isso. E aí, o que acontece? Eu comecei a falar, não, alguma coisa está errada. Se eu sou a Mulher Maravilha, para quem está de fora me vendo, eu estou falhando e estou faltando em alguma coisa. E aí eu percebi que o que eu mais estava falhando e faltando era com os meus filhos. Porque, apesar de estar o tempo todo com eles, emocionalmente eu não estava tão conectada. Acompanhava a escola? Acompanhava, porque quando eles são, a gente tem a necessidade de acompanhar. Mas não é só... Ser uma mãe presente não é só acompanhar a rotina de escola, não é só verificar se escovou o dente, que também faz parte, né? Sim, da se rotina, tomou banho, né? Que tem coisas que é até cansativo. Já passou de transpirante? Passou perfume? Isso, né? Essa coisa da rotina. Não é só isso. Não é só esse cuidado. Estar presente não é só cuidar. Não é? Sim. Mas principalmente, estar conectado emocionalmente. Quando caiu essa ficha, para mim, foi algo assim... Sempre eu tenho histórias engraçadas com a Miriam. A gente quer ouvir todas. A gente ama uma história, né, meninas? A gente ama uma história aqui. Vai contando que a gente tem tempo. Tem, que bom. Então tá bom. E aí eu me lembro que eu estava me arrumando e tudo, eu ia participar de um evento online. E aí estava me maquiando e tal, e fui para o evento online. Quando eu saí do evento, como foi online, eu fui para o escritório e participei. Quando eu saí, a Miriam, com a minha caixa de maquiagem, raspando as minhas sombras, colocando num potinho. Eu falei, Miriam, o que você está fazendo? A gente já dá aquele, né? Aquele piti, aqueles centavos que está indo embora. Vai conta. Exatamente, fiquei muito chateada. Fiquei brava com ela. E aí ela falou assim, mãe, desculpa, eu só queria um pouquinho para mim poder usar depois. Olha. Miriam! Naquela hora, pronto, né? Toda aquela braveza, aquela irritação que eu tava... Poxa, caiu a ficha. Eu estou emocionalmente muito distante da minha filha. Desconectada. Eu preciso me conectar mais. Nossa. E qual foi o primeiro passo que eu dei? Parei de fazer 1000 coisas, né? E comecei a reduzir o ritmo. Né? O ritmo fora e a presença mais dentro. Isso incluía as coisas da igreja? Incluía as coisas da igreja. Eita, não sai não a palavra. Desacelerar. Isso. Incluía as coisas da igreja também. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que foi muito impactante para mim, que é se arrepender do que você faz certo pela motivação errada. Isso, assim, abriu os meus olhos. Porque, realmente, quantas coisas a gente faz que são certas, porque eu estou aqui na igreja, eu estou servindo a Deus, não é algo errado. De jeito nenhum. Mas e qual é a minha motivação? Uau.
Então, realmente, assim, foi impactante para mim. E aí eu falei, não, eu vou desacelerar. Tanto que a gente, conversando aqui antes de começar, o que você faz um religado? Eu, meu Deus, e agora? Eu já parei de fazer tanta coisa. Não sobrou quase nada, né? Tô só indo, só acompanhando meu esposo. Vale isso? Isso. Seria mais ou menos isso. Vale só acompanhante, só esposa de pastor. Só esposa de pastor, que já é muito. Já né? é muito. Então, se fosse um tempo atrás, eu ia falar, peraí, o que você não quer que eu falo? Porque eram muitas coisas. Imagino. E isso estava sobrecarregando e deixando a desejar no cuidado e no acompanhamento com os meus filhos. E assim, eu louvo a Deus, porque nós temos uma igreja que se preocupa com isso. É verdade. Que olha para a família, né? É. E aí, junto de todo esse processo, porque Deus ele vai conectando e vai nos conduzindo para o plano que Ele tem para a nossa vida. Exato. Eu fui fazendo um rever, fui vendo aonde eu estava errando, o que eu podia melhorar, me conectando mais com a Miriam. Eu detestava assistir alguns tipos de série. Aí, não, vou assistir. É o momento que eu vou me conectar mais com a minha filha. Exato. E aprender o que ela tá, qual é o conteúdo que ela está gostando de aprender, né? E aí eu comecei a aprender a assistir dorama, gente. Agora, difícil parar agora. É interessante porque você é mãe de menina e de menino. Sim. E a conexão é diferente, né? Com os dois. Muito diferente. Eu tenho certeza que tem coisas que você vai entender mais porque a Miriam é menina, né? E o menino deixa mais para o seu esposo, né? Para o pastor e tudo mais. Mas você precisava, né, dessa conexão de parar, até porque ela é mais velha, então a urgência de se conectar era maior. Né? Como ela recebeu isso, né? Porque você não chegou para ela para dizer, olha, a partir de agora a mamãe vai parar, ou como é que foi? Você resolveu e foi se aproximando. Ela recebeu isso, porque tem muitos adolescentes que, às vezes, eu já ouvi, né? Fala assim para a mãe, mas você nunca fez isso, agora você quer fazer. Né? Então, parece que eles também se assustam com essa reconexão com os pais, né? Esse reconectar, né? De estar de novo ali ligados. Opa, peraí, minha mãe nunca foi assim. De repente, o que está acontecendo que minha mãe está fazendo isso? Sim. Não é? Sim. Ela teve isso? Teve. Você sentiu isso? Assim, não que ela tenha externado, mas pelo comportamento a gente percebe, né? A gente percebe, tá estranhando, alguma coisa tá diferente, né? Minha mãe estava em tudo e agora minha mãe está mais comigo. O que está acontecendo? A gente já pensou aquela história, né? Será que não sei se eles falaram isso. A gente vai para a igreja hoje? Não. Não? Não? Como isso, assim? Muito mesmo. Teve uma época que a gente acompanhou a congregação lá do Cacau Pereira. Sim. Nessa época, a nossa vida era assim, bem corrida, porque o Cacau Pereira é um pouco longe daqui e a gente tinha as atividades lá e participava. Então, tinha, por exemplo, no sábado, a gente acordava às 6 horas da manhã, chegava em casa às 10 horas da noite. Quando era domingo de manhã, de novo, 6 horas da manhã, e chegava em casa depois do almoço. A gente fazia um almoço com os irmãos na igreja, aquela coisa toda. Era uma bênção. Só que aí entra isso que você falou. Quando começou a desacelerar, que eu comecei a falar, não, hoje vamos assistir um filme em casa, vou fazer uma pipoca. Aí pronto. A gente não vai para a igreja? Como assim? Alguma coisa está errada. Deixa eu ver se a minha mãe está com febre, o meu pai está com febre. Porque nós não vamos para a igreja hoje, né? Então, realmente acontece, sim, esse impacto. Mas a Miriam, ela é assim, muito emocional. Então, ela gosta de estar junto, ela gosta de grudar. Foi um alívio, sim. Graças a Deus. Só que gosta também de estar na igreja, os amigos e aquela conexão toda. Hoje eu tenho mais dificuldade com Moisés. O Moisés está na fase da pré-adolescência, né? Sim. Então, ele fica, mas o que eu vou fazer lá? Exato. As perguntas que qualquer pré-adolescente faz, né? Nós vamos para tal lugar. Para quê? Isso. Por quê? Né? Onde vivem? O que comem? Né? Mais ou menos assim, né? Eles querem saber tudo. E aí é diferente essa conexão, então, com diferente. A Miriam brincava de casinha, né?
boneca, fazer roupinha. Uhum. A gente fazia roupinha com cola porque eu não sei costurar. Eu sei pregar um botão básico, né? Aí a gente pegava cola de tecido, fazia as roupinhas da boneca dela, mas fazia. Ficava legal? Não, mas a gente fazia. Mas era o que tinha para aquele momento. Era o que tinha naquele momento. Eu pegava lençol, a gente cortava os lençóis e fazia as roupinhas da boneca. Mas isso aqui é legal, né? Sim. A gente perceber que a gente pode... a gente costuma aqui falar da experiência do lar. E tem um princípio chamado use o que você tem. Né? Então, você estava usando aquilo que você podia, aquilo que você tinha em mãos para se conectar com a sua família. Sim. Né? Então, a mulherada tem que começar a se mexer para ver o que é que eu tenho aqui que pode fazer com que eu melhore nessa conexão, para eu ser mais presente. Mais presente, exatamente. E o Moisés, ele já é mais assim, ele gosta de videogame, gosta de mais dinossauro, Quando um pouco menor, até hoje ele brinca às vezes com dinossauro, mas é mais videogame hoje. E aí, quando o menor era dinossauro e tal, Sim. e aí o que eu fazia? Ia brincar com ele um pouquinho de dinossauro, de carrinho. O que eu não sou fã, assim, muito raro eu fazer com ele é jogar videogame. Agora, jogos de mesa, aí convido ele para brincar de jogos de mesa. E algo assim que eu aprendi a desenvolver, porque eu não nasci num lar cristão. Sim. Meus pais não eram cristãos. Então, eu não tive um ensinamento. Como é que uma mãe cristã deve se comportar? Não dentro da minha casa. Né? Eu aprendi isso dentro da palavra de Deus. E aí, Bom, vou começar, pelo menos uma vez na semana, tirar um dia para eu orar e jejuar pela minha família. Vou tirar dias e momentos para orar pelos meus filhos, orar e colocar a mão na cabeça deles, né? E orar, sendo intencional. Para ser intencional. E isso também é se conectar. Porque, assim, o amor de mãe, ele é um amor que traz segurança. Sim. Porque desde quando o bebê está sendo gerado, ele já está recebendo amor ou rejeição. É verdade. E essa conexão, ela vai até uns 3 anos de idade. Que eu até anotei a palavra, porque eu não ia lembrar de falar, que é simbiose, né? Tem essa simbiose. A criança acha que ela demora para entender que ela é uma pessoa e a mãe é outra. Enquanto isso, que é um processo de até 3 anos de idade, enquanto isso, o que a criança faz? Ela aprende o que é o amor e a proteção e a segurança pelo que a mãe fala. Exato. Pelo que a mãe passa. Então, se a gente também é ausente nesse amor, nesse afeto, nesse cuidado, nesse carinho, nós vamos gerar filhos que são inseguros. É verdade. Filhos que não entendem a identidade que têm, não se valorizam. É verdade. E, assim, quando eu lembro da minha infância, e um pouco... Porque, assim, as pessoas falam assim, mas não parece que você tem vergonha para falar, né? Não parece que você fica nervosa para falar no microfone, mas eu fico. E aí eu começo, mas por que Quem não eu fica, fico? né? Gente, a gente é um pouquinho atriz, vocês não estão entendendo. Sim, exatamente. A mão tá aqui congelando, a gente mas aprende. A gente tá aqui. Tá tudo bem, a perna aqui embaixo. Tremendo, mas aqui em cima tá tudo maravilhoso. Bem assim mesmo. E aí eu começo a lembrar da minha infância. Como foi quando minha mãe ficou distante de mim. Como que foi esse processo, né? Não foi um processo fácil. Minha mãe vivia uma situação bem complicada. Então, com certeza, ela me deu aquilo que ela tinha. E me senti amada pela minha mãe, me sinto até hoje. Só que eu sei que um pouco da insegurança que às vezes eu sinto de querer dar um passo à frente e falar, não, deixa que outra pessoa faz, porque outra pessoa faz melhor. A verdade é essa, né? Às vezes é muito maior. Por quê? Porque lá atrás me faltou essa segurança. É como se fosse o retrato daquilo que você viveu lá atrás, né? Sim, não me senti totalmente protegida quando se falava em amor paterno e materno, né? Que é tudo muito ligado, sim, né? Sim, muito, muito. A gente está falando aqui de mães, mas o casal, né? A criança, ela se completa, né? No casamento, no pai e na mãe, claro. E os dois têm que estar presentes. Né? Não é só, a gente está falando especificamente da mãe, mas os dois têm que estar presentes.
Até porque se um dos dois faltarem, a gente falou isso no podcast passado. Se você não assistiu, assista para você aprender isso também. A Lucília falou que mesmo a gente sabe que hoje tem famílias que passaram por alguma situação, que os pais já não estão juntos, seja lá qual for o motivo, ou até mesmo a questão da viuvez, mas a criança precisa, de certa forma, estar conectada emocionalmente com alguém. Sim. Né? Então, alguém precisa ser a figura, não só de autoridade, porque semana passada a gente falou sobre a mãe virtuosa, né? Da disciplina, da autoridade e tudo mais, mas desse afeto. Né? E aí, como que foi... passar por tudo. Aí você parou, vamos continuar. Você parou para ficar um pouco mais em casa, mas você continuou sua rotina de trabalho e foi se reconectando com eles. E segunda-feira, agora no Chá das Leites, quem perdeu, perdeu. Foi lindo demais, você falando sobre emoções. E você tem muita propriedade, porque a gente viu ali, né, você conversando exatamente sobre as questões das emoções, que está totalmente ligado a isso que você está falando. Sim, né? Totalmente ligado. Totalmente ligado. Quando a gente é formado, desde o ventre da nossa mãe, a gente recebe essa intenção de amor ou de rejeição. Por isso que vários especialistas já falam assim, é bom que você cante, que você fale palavras de amor, ou que o pai fale, né, com o bebê desde a barriga. Quando nasce, como é que o bebê se acalma? Pelo som da voz da mãe, ele já se acalma, porque ele já reconhece o som da voz da mãe. Verdade. E isso passa para ele segurança. E quando a gente não recebe isso quando bebê, né, até os nossos 3 anos de idade, na fase adulta a gente fica querendo se afirmar muito. O que eu descobri? É verdade. O que eu descobri? Que o meu ativismo em querer fazer, era uma necessidade que eu tinha, não eram as pessoas que tinham. Não é a igreja que tem essa necessidade, era uma necessidade que eu tinha. Eu queria me suprir e E achava que todo mundo estava te cobrando isso. Né? Isso, exatamente. E eu queria... Não, eu vou fazer. E aquele ativismo, na verdade, era uma ausência que eu tinha dentro de mim, de uma autoafirmação de quem eu realmente sou. Eu sou amada, eu sou escolhida, eu sou eleita. E, olha, já sou cristã há alguns anos. Mas tem coisas que parece que é como aconteceu com Paulo, cai uma escama dos nossos olhos. É verdade. E a gente vê, né? E a gente aprende. É verdade. E a gente vê, né? A gente também estava falando no comecinho sobre a questão de estar ausente, porque eu preciso estar ausente. No caso, você precisava trabalhar, né? E você tem uma carreira para seguir. E, às vezes, a mãe, ela... tem essa necessidade de estar, né? A mãe e o pai, a gente está falando só da mãe, tá, gente? Mas é o pai e a mãe. Mas, assim, a mãe precisa estar ausente, mas não significa que ela não possa estar presente em alguns momentos. Sim. Né? Ou em todos os momentos. Porque hoje, graças a Deus, devido à tecnologia, Sim. dá para a gente ficar o tempo todo ali conectado com os nossos filhos, não é? Exatamente. Você falou algo muito interessante. Porque será que os nossos filhos, ainda antes de começar, né, você falou, achei interessante isso, você falou bem assim, peraí, só um pouquinho, produção, porque eu tenho uma filha de 11 anos me ligando, eu preciso saber o que ela está precisando. Sim. Isso é uma conexão, né? Isso é ser uma mãe presente, é o filho saber que você vai estar lá quando ele precisar. E essa formação e essa segurança os nossos filhos vão levar para toda a vida. Então, eu sei hoje que eu já causei, e aí entra outra questão que eu quero falar, que eu já errei muito, principalmente com a Miriam, que é a mais velha. A primeira sempre sofre, mas por que será, Bia? Perdão, filha. É tipo isso. Eu acho que é por Primeiro isso que a bênção é para o primogênito. Porque o bichinho sofre tudo. Demais. E aí, como eu errei muito com a Miriam, chegou uma fase que eu falei bem assim, bom, eu vou mudar a partir de agora e eu quero que meus filhos entendam que eu quero fazer isso. Para eles também me ajudarem, né? E quando eu estiver passando do limite, falar assim, mãe, tá difícil, né? Menos, mãe. E aí eu chamei eles e falei, olha, a mamãe já errou demais na educação de vocês.
eu já errei nisso, nessa maneira de cobrar de você. Eu era muito, muito, muito perfeccionista. Mas eu acho que isso é uma característica de quem é muito ocupado, né? Porque se você mantém tudo em ordem, tudo certinho, tudo sem sair do lugar, você acha que você vai ganhar tempo. Exatamente. Não é? É isso, é exatamente isso. E aí, nesse pensamento, eu cobrava demais, em excesso. Eles ainda eram muito pequenos. Agora estão um pouco maior, dá para se cobrar de forma diferente, né? Mas eles ainda eram muito menores. E aí eu cobrava coisas assim, em excesso deles, né? De organização. Exageradamente. E ainda usava aquela famosa frase: mãe, cadê isso? Não sei, você guardou no lugar? Adoro. Quem nunca, né? Quem nunca? Você guardou... Se tivesse guardado no lugar... Eu já ia completar a frase. É sempre assim, né? A gente não tem jeito, a gente acaba falando. E aí eu chamei eles para conversar e falei, olha, eu já errei muito. Dessa forma que eu estava fazendo, eu estava fazendo errado. Não é assim que a palavra de Deus ensina. E a partir de hoje eu vou precisar da ajuda de vocês para ser melhor. E aí coloquei diante deles aquilo que eu acreditava que eu estava errando. Foi um momento de pedir perdão, de orar com eles. E eu senti que aquilo foi um recomeço. Para eu parar de me culpar. Porque eu ficava me culpando o tempo todo, afirmando isso dentro de mim. Nossa, mas olha, estou fazendo tudo que fizeram comigo. Era mais ou menos assim. Eu ficava afirmando isso dentro de mim. O que era uma verdade, porque eu estava errando mesmo. Mas não era a minha intenção. Assim como não era a intenção dos meus pais serem ausentes, claro, né? E aí é o que você falou. A necessidade da gente ser ausente. Hoje, e o Wesley sabe disso, né? Eu trabalho extra, fora, não porque eu sonho a minha carreira, eu quero, né, chegar no auge de uma profissão. Não, não é por isso. Realmente é pela necessidade da rotina do lar. E Deus sabe, conhece meu coração, que eu jamais, se a gente conseguisse manter o nosso lar somente com a renda do Wesley e com a empresa que a gente está iniciando agora, né? Tá começando, gente. Vamos seguir. Frases, underline, costuradas. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Ajude uma mãe a ficar mais com seus filhos. Boa slogan. Adorei esse slogan. Né? Ajude uma mãe. Então, assim, por essa necessidade, eu continuo trabalhando. Que é uma necessidade muito geral, sim, né? Exatamente. Às vezes, a gente, como você falou, hoje você tem a oportunidade de começar um negócio sim, que amanhã pode te tirar do trabalho que está te deixando fora de casa para ficar mais em casa. sim. Da mesma forma que tem mãe que, às vezes, está dentro de casa e quer arrumar alguma coisa e pode fazer um bolo, como a nossa Tamara, né? Maravilhosa, sim, Tamara Ribeiro, que faz bolos deliciosos. Outras fazem artesanato, outras fazem papelaria, né? Então, você também pode criar isso para também te dar essa oportunidade. Se te dá condições, por que não fazer? Exatamente, né? Uma renda extra para ajudar, né? E assim, ainda quem trabalha em casa, teve uma época que eu também trabalhei fazendo bolo. Oh, meu Deus, o que é que essa menina fez? Não estou te falando, quando eu olho para trás, eu não vou perguntar falo, a tua idade, porque não pode fazer isso ao vivo. Não pode, né? Não pode, mas assim, tu já fez tanta coisa. Depois a gente vai conversar, tá, amiga? Sobre isso, assim, perguntar qual foi a receita da juventude, essas coisas. A receita da juventude vai ficar bastante com adolescente. Meu Deus do céu. Pula. Melhor. Pula. E assim, eu sei que a gente precisa, muitas vezes, estar trabalhando fora. Sim. E nesse trabalhar fora, o que eu pensei? Bom, eu vou deixar de fazer o que eu posso deixar de fazer e o que eu não posso, eu vou continuar. O que eu não posso? Deixar de trabalhar fora. O que eu posso deixar de fazer? Porque eu sei que vão se levantar outras pessoas para fazer. 1 milhão de coisas que eu fazia dentro da igreja. Sim. Né? Eu estava em todas. Você não era autossuficiente, né? Não tinha só a Ana para fazer. Exatamente. Claro que eu não fazia porque só eu que sei fazer. Não, sim, eu fazia porque eu amava estar na igreja. Aqui tem mulheres maduras, não se preocupe. Tá. Nós somos maduras, aqui não tem mimimi, aqui é real. Que bom, muito bom. E aí eu deixei de fazer muitas outras coisas que eu fazia na igreja e passei a estar mais com a Miriam e com o Moisés. E aí o estar mais por exemplo, a Miriam hoje vai ter um ensaio da banda.
Eu consigo vir com ela para o ensaio. A Miriam teve uma audição da banda. Eu consigo vir com ela e dar esse apoio emocional. Sim. Aí, se ela não passar na audição, como é que fica as emoções? Como que fica? Quem é que vai estar perto dela nesse momento? Exato. Né? Então, essa conexão é extremamente importante. Ana, outra coisa também, que às vezes a gente, como mãe, a gente peca muito, até porque a gente quer as coisas em ordem, né? E às vezes a gente dá prioridade também a muitas coisas da casa, como você falou, você era perfeccionista, né? E como agora, tendo que renunciar porque acaba sendo uma renúncia também da mãe. Eu sei que a gente, lógico, não estou falando aqui que a gente vai largar tudo, largar as coisas de casa, largar a nossa rotina, não é nada disso. Até porque a gente costuma dizer, né, que o pecado está no exagero, né? Quando você é relapso demais e quando você é exigente demais, né? Mas como que você encontrou o equilíbrio também, né, para fazer isso? Porque você trabalha um determinado horário, aí você chega em casa, você tem a rotina com as crianças, aí você tem a igreja, né? E nós, mulheres, precisamos ter consciência disso, né? Para não deixar também as coisas pendentes. Mas você já deixou alguma coisa pendente por causa dos teus filhos? Várias vezes. Hoje, como eu falei, eu era muito perfeccionista. Coisas fora do lugar era inadmissível dentro da minha casa. Essa palavra adorei. Inadmissível. Inadmissível. Então, eu brigava o tempo... Só que aí virava aquela esposa, aquela mulher, né? Murmuradora, rixosa, né? Exatamente, a rixosa. Aquela que chega, os filhos não vê a hora que a mãe sai, porque só fica falando. A mamãe chegou, e agora? Tem alguma coisa fora do lugar? A Bia fala que é o jogo dos 7 erros. Porque eu falava isso para elas. Eu vou fazer igual o jogo dos 7 erros. Se tem alguma coisa fora do lugar. Aí elas ficavam, mãe, é isso? Não, não é. Mãe, gente, por que você não fala? Fala logo. E assim, quando a gente é muito perfeccionista, a gente tende a focar no que não foi feito. É verdade. O filho lavou a louça, limpou o quintal, arrumou a cama, mas você só olhou o que ele não fez, né? O sapato que ficou do lado de fora fora. Do lugar, isso. Exatamente. Então, como hoje eu lido com isso? É fácil? Não, não é, gente. É muito difícil. É o que você falou, é uma renúncia. Porque eu continuo querendo que as coisas fiquem perfeitamente no lugar. Mas eu já aceitei que não vai ser assim. Já aceita que dói menos, né? Tipo isso. Aceita que dói menos. E aí, hoje, o que eu faço? Porque a luta sempre é entrar no quarto das crianças. Claro, né? sempre, imagina. Quem tem filhos aí sabe como que é, né? E aí, o que eu faço? Eu evito. Antes de entrar, eu vou lá olhar o quarto de vocês. Já dá aquela preparada antes, né? Sim. Olha, eu vou lá olhar. Não quero ver coisa fora. De vez em quando, eu ainda saio do controle. E aí já chega. Pelo amor de Deus, esse monte de calçado fora do lugar. Porque essas roupas não tem lugar. Porque é roupa limpa com roupa suja. E essa coisa Mas aí. também não deixa de ser importante. Com certeza. Para não entrar no exagero, né? Daquela questão assim, não vou cobrar, porque aquele sentimento de culpa da mãe, né? Eu passei o dia todo no trabalho e agora eu cheguei e estou, né, em cima deles. Sim. Mas, na verdade, tudo tem limite. Com certeza. Né? E isso também faz parte da formação deles, né? Exato. Senão vão crescer filhos como? E eu falo isso para eles também. Eu falo, olha, o que vocês esperam na vida profissional? Não pode ser assim. Precisa manter uma organização. Não é melhor quando está organizado? Você não acha melhor as coisas quando está organizado? Também manter o diálogo, né? Acho que isso que você está falando é em relação ao diálogo mesmo. Então, ser mãe presente é manter uma conversa. Então, não é só castigar. Não, estou castigando você e ponto. Não, isso aqui é assim e ponto. Não, é conversar com ele. Falar, olha, é assim por causa disso. Não é? Sim. Precisa fazer isso por causa daquilo. Né? Mostrar o benefício. Né? O benefício da obediência. Da organização. Porque no meu tempo, não obedecia, era peia, né? Não tinha muito... Ou era peia, era castigo. Não tinha conversa, não tinha diálogo. Não. E às vezes eu até falo para a Miriam assim, filha, com a sua idade. Aí vem aquele sermão que toda criança sabe. Sim. Né? Filha, com a sua idade. Eu já cuidava da casa, já cuidava do sermão, já fazia comida, não sei o que lá, não sei o que lá. E aquele diálogo, né? Verdade. E uma vez a Miriam falou bem assim para mim, mãe, eu não sou você, mãe. Uau! Mãe...
Aquele tempo era aquele tempo, hoje é diferente. Não deixa de ser. É. E eu, meu Deus, fiquei bem assim, igual você falou, uau, né? Fiquei sem reação. Fiquei sem reação. Mas aí depois já conversei com ela, falei, não, tudo bem, aquele era o tempo, era um tempo diferente. Mas olha a diferença que isso fez na minha vida. Exato. A pessoa que eu me tornei hoje é o reflexo do que eu aprendi lá atrás. Exatamente. Isso nós, pais, não podemos ter medo de falar, né? Não é porque os nossos filhos estão numa nova geração, e você mais que ninguém que sabe disso, você lida com adolescentes de diversas personalidades, né? Com características diferentes, Sim. não só de personalidade, mas de humor, de tudo que a gente pode imaginar na vida do adolescente, né? Então você mais que ninguém sabe que o adolescente ele vive um universo totalmente diferente daquilo que a gente viveu quando a gente era adolescente. Né? Muito diferente, né? Muito, muito diferente. E aí, você consegue se conectar totalmente com esse dia a dia? Porque, além dos seus filhos, você sente que os adolescentes têm essa necessidade. Vamos falar um pouquinho em geral agora, né? Você sente que esses adolescentes que você cuida com o pastor Wesley, eles estão necessitados dessa presença maior da família, em geral, muito. Não só da mãe, não vamos colocar a culpa só na mãe. Às vezes a mãe é tão presente que exagera. Temos assim Temos também. assim? Temos. Não é verdade, não temos. Vamos falar desse. Como é que é a história? Temos mães assim também. O excesso é o que você falou. O excesso é ruim e a ausência também é ruim. O excesso de amor faz você fazer tudo pelo seu filho. Ele vai crescer um filho... O excesso da presença. Exatamente. Ele vai crescer um filho que emocionalmente, ele vai depender da mãe e do pai para tudo, sempre. Aí vai tomar uma decisão, qualquer decisão, o pai e a mãe têm que ajudar ele a tomar. Um exemplo, né? Eu trabalho como gerente, então, às vezes, eu preciso fazer entrevistas de emprego. Sim. E aí foi um jovem fazer uma entrevista. Eu estou imaginando sério. a cena. Imaginando a cena. É sério isso. Aí Quantos anos? 23. Meu Deus. Vai, continua. Aí fiz a entrevista com o adolescente, com o jovem, e aí conversando com ele, eu fiz uma pergunta para ele, olha, mas a empresa funciona assim, funciona assado e tal, a gente tem esse horário de trabalho, esse horário de almoço. E aí, no final da entrevista, ele falou assim, eu vou ver com a minha mãe e com o meu pai sobre tal assunto. Eu não acreditei que eu estava ouvindo aquilo. Mas, assim, a gente sabe que isso é um reflexo da dependência que os pais causaram nele. Se você já está ali atrás de um emprego, é porque você supostamente está disponível para qualquer coisa. Ganhar dinheiro. No mínimo. Não, eu vou ver com o meu pai e com a minha mãe em relação a isso. 23 Aí eu falei, meu Deus, 23 anos. Então, é uma geração que, às vezes, que a gente até brinca, às vezes, né? Geração Nutella, mas porque o excesso também prejudica, né? E como a ausência também traz a insegurança e tudo mais, né? Então, sim, temos mães de todos os jeitos, assim como pais, e assim como a gente, são falhos, né? Agora, tem aqueles pais que são ensináveis e tem aqueles que, não, o jeito que eu faço está certo. E acabou. Aqui só tem mulher ensinável. Só nome de glória Jesus. A Deus. Nome de Jesus. Glória a Deus. O filho é meu, eu educo do jeito que eu quiser, ninguém pode falar que eu estou fazendo errado, porque minha mãe fez assim, minha avó fez assim, e deu certo, e eu vou fazer assim. E aí a gente vê adolescentes muito inseguros. E aí eles começam a entrar em crises, né? Traz essa crise para dentro, para si e depois para os outros. Eu confesso que eu não imaginava que os adolescentes tinham tanta crise de ansiedade como eu vi depois que eu comecei a acompanhar mais o Ministério de Adolescentes. Muito. E o que causa a ansiedade? Pode ser N situações. Mas o excesso ou a falta materna e paterna é um dos motivos. É um dos principais motivos. Sim. O excesso, porque às vezes eu tenho uma mãe que cobra demais. Tudo tem que ser
que era o meu caso antes. Tudo tem que ser perfeito, só o jeito que eu faço tá certo, né? Só o jeito que a mãe fala. Ou quer que aquele filho seja o modelo, né? Você não pode errar, você não pode pecar, você é um extraterrestre. Exatamente. Você não é deste mundo. Você não é deste mundo, eu te criei dentro assim, né? Você é a bonequinha da mamãe, você é o bonequinho da mamãe, você é o menininho da mamãe, o príncipe da mamãe, e nunca faz nada, né? Nunca tira as roupas reais. Exatamente. Nunca tira as roupas reais. Gostei dessa frase. Não Vou é? gravar. Anota aí, hashtag. Nunca tira as roupas reais. Essa eu ainda não tinha ouvido. Essa eu criei agora também. A gente é dessa, a gente fica criando essas coisas. Muito bom, melhor quando é assim. E aí a gente percebe, sim, que essa geração que a gente tem acompanhado é uma geração de adolescentes que são muito ansiosos, que se sentem muito rejeitados. E, infelizmente, eu falo infelizmente porque é infelizmente mesmo, que quem mais sofre são os filhos. Muitos pais são separados. Isso também traz um reflexo que... Ou estão nesse processo, pensando nisso. Sim. Eu acho que isso é a última coisa que você deve pensar num relacionamento, né? Sim. Porque isso traz danos muito sérios. Muito sérios. Como também a questão de eu só vou ficar com o seu pai porque eu tenho vocês e eu não quero que vocês cresçam seu pai. Isso também não é algo que uma mãe e um pai devem. Os filhos, eles não devem se envolver nas emoções daquilo que o pai e a mãe estão vivendo. Por que eu digo isso? Porque o filho ele não tem aquela maturidade de... E aí, naquele momento que você passa isso para o filho, ele entende assim, eu tenho que escolher um ou o outro. Como isso fica na cabeça do filho? Ele ama os dois. E, na verdade, ele não quer que os dois fiquem separados, né? Eles querem os dois juntos. Exatamente. E eu lembro que a minha mãe falava muito isso pra gente. Para mim, nós somos 4 irmãos. E minha mãe falava assim, porque eu só tô com seu pai, porque eu tenho vocês, porque eu não tenho outra maneira de viver e tal, não tem para onde ir. Isso pesava muito pra gente. E, de certa forma, a verdade é essa, eu me posicionava como defensora do meu pai, sabendo tudo que ele estava fazendo, mas eu me posicionava como defensora, porque quem sabe se eu defender o meu pai, a minha mãe continua com ele. Ou ele melhora um pouquinho, né? Tipo assim. Sem esse peso, né? Então, realmente é difícil. A gente entende que tem diversas situações, tem questões de traição e tudo mais, e que, infelizmente, leva os pais a se separarem. Mas, nesse momento, olhando para o filho, isso é muito difícil para ele. É verdade. Muito difícil. E busquem ajuda, né? Eu costumo dizer que sempre quando a gente tem um podcast em relação a isso, não sofram sozinhos. Né? Busquem ajuda. Adolescente, busque o pastor Wesley, procure a liderança de adolescente. Não busque outro adolescente. Exatamente. Não é? Chegou da mesma no forma, ponto que eu ia falar. Isso, segura aí que você vai falar, mas só trazendo para o adulto. Da mesma forma que uma mulher com problema não deve conversar com outra mulher que também tem problema. Né? Então, assim, uma só vai se lamentar para a outra. Procure. Eu sei que todo mundo tem problema, gente. Se eu contar os meus problemas, vocês vão chorar, a Ana vai chorar, se a Ana chorar, se a Ana contar também, todo mundo tem problema, todo mundo tem alguma situação. Mas a gente tem que buscar alguém que pode nos ajudar. Então, o adolescente nunca deve procurar uma adolescente para conversar. Sim. Né? Agora fala, Ana, sobre isso. É isso mesmo, que ele deve procurar uma pessoa mais madura do que ele para falar sobre aquele assunto. Porque o que acontece? Quando a gente é adolescente, a gente quer se conectar com o adolescente. Óbvio, né? Claro. Fato. Mas o que acontece? Aquele adolescente que eu estou conectado pode estar passando por um problema igual o meu, talvez pior. E como é que ele vai conseguir me aconselhar? Exatamente. Como é que ele vai conseguir me traçar um caminho seguro naquele percurso que está sendo difícil para mim? Não vai conseguir. Né? O Religados tem até um curso chamado ALA, que é Adolescente Liderando Adolescente, com essa intenção de o adolescente desenvolver a liderança no adolescente e ele ter essa maturidade de conseguir acompanhar outros adolescentes diante da luz da palavra de Deus. Saber o momento que ele deve chamar um líder, um jovem, um adulto, para estar ali conversando sobre determinado assunto também.
Então, realmente não dá para o adolescente confiar em outro adolescente. Dependendo da situação, é só um adulto que vai conseguir acompanhá-lo. É verdade. Né? Ai, Ana, eu ficava conversando mais aqui contigo, mas mas eu quero sério? que você encerre, né, com esse último ponto que você tem, que eu sei que é muito importante. Né? Eu quero que você termine, né, feche com esse ponto, e depois eu quero que você deixe um recado para as meninas. Tá. Né? Mas antes de você falar, só confirmando, hoje, nessa quarta-feira, nós vamos colocar lá no Instagram quem é a ganhadora do sorteio da malha Frases Costuradas. Se você não sabe como participar, vai lá no nosso Instagram e você vai saber como participar do sorteio, tá bom? Então, vamos lá, Ana, finaliza. Então, olha só, eu fiz uma anotação que eu acho muito importante sobre a mãe ausente não deixar claro para o filho quem sou eu. E aí eu falo assim, lá na infância, né? Quem sou eu? Porque a gente já falou aqui que o filho é gerado, e aí tem aquela simbiose, né? Acho que é essa a palavra. Acho que é. Até os 3 anos de idade. E aí vem essa questão dele entender que ele é uma pessoa e a mãe é outra. E se não tem essa conexão, o que acontece? Ele fica, mas quem que sou eu de verdade? Será que eu sou amado? E fica com aquela necessidade de se afirmar o tempo todo. E aí eu fiz umas anotações aqui, que eu achei legal. Eu fiz várias, né? Mas assim, eu não sabia que o tempo ia passar tão rápido. Uma pena. Uma hora passa assim, ó. Verdade. E aí eu fiz uma anotação sobre Timóteo. Gente, Timóteo, fantástico, né? Paulo fala sobre o caráter de Timóteo. E aí eu queria ler com vocês aqui sobre o caráter de Timóteo, que está lá em Filipenses 2, no versículo 19. Que diz bem assim, versículo 19, versículo 20. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento de que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses, e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como um filho trabalha ao lado do pai. Então, quando a gente olha aqui sobre Paulo falando sobre o caráter de Timóteo, é maravilhoso. E da onde Timóteo tirou isso? Da sua mãe e da sua avó. Exatamente. A mãe dele teve maior... A avó que não estragou o neto, né? Que não estragou o neto, exatamente, ainda tem isso. E aquela mãe, né, a Eunice, que é a mãe de Timóteo, ela foi uma mãe de influência na vida de Timóteo. Porque a palavra de Deus não deixa claro para a gente, e a gente entende que o pai de Timóteo não era um cristão, não era um crente. E a mãe teve maior influência sobre a vida do filho do que o pai, nesse sentido. E ensinou ele nos caminhos. Porque Paulo chega a dizer lá em 2 Timóteo 1:5, que eu anotei aqui também, que a mãe dele e a avó não tinham uma fé fingida. E os nossos filhos, eles nos observam sempre, o tempo todo. Sim. Então, se eu tenho uma vida regada de devocional, de oração, de estar na presença de Deus, os meus filhos estão vendo isso que eu estou fazendo. É verdade. Aí a gente fala 1 milhão de vezes, já fez seu devocional, já leu a Bíblia hoje, já orou, e o a filho... gente não faz, aí... Né? E assim, eu digo assim, que é importante os filhos verem a gente fazendo, né? Sim. Orando por eles... E ali apresentando a vida deles diante de Deus, eu falo assim, porque eu oro em voz alta pela esposa do Moisés, pelo esposo da Miriam. Nós falamos isso também no outro podcast. Olha, tá vendo como tá Deus vendo? é lindo? É verdade. Lindo demais. E eu falo, não, Senhor, e a Miriam sabe disso, Senhor, prepara um esposo segundo o teu coração para minha filha. Eu só vou falando as qualidades do esposo da minha filha. Claro. Que ame ao Senhor. Em algum lugar tem outra mãe orando pela esposa do filho dela, que pode ser a sua filha. Sim, né? E eu falo essa parte também, que a minha filha seja uma mulher sábia, Amém. Igual diz a tua palavra. Amém. E aí também anotei sobre Samuel, né? Não vou nem abrir, porque a gente já está com o horário avançado, né? Mas a mãe
de Samuel, a Ana, é um exemplo de mãe intercessora, né? É verdade. É um exemplo, e assim, fantástico. Essa eu não tinha. Hoje que eu observei essa mãe, com essa visão. A mãe de Moisés. Gente, a mãe de Moisés foi uma mulher de muita fé. Verdade. Meu Deus! E o Senhor honrou a vida dela e ela teve o privilégio de cuidar do filho dela e amamentar ele até a fase dele ser desmamado. Exatamente. Eu tenho certeza que aquilo que Moisés fez e todo o chamado que Deus deu para a vida dele foi porque ele teve uma boa base com a mãe dele. É verdade. Faz então, todo sentido. Assim é na vida dos nossos filhos. Não existe nada nessa terra que supere aquilo que nós podemos influenciar e fazer na vida dos nossos filhos. Amém. E aí, às vezes, acontece também de uma mãe falar assim, eu já ouvi essa pergunta, mas e agora, o que eu faço? Meu filho está desconectado de mim, eu não consigo, nada que eu falo é agradável. A única conexão que a gente tem é se eu levar ele para passear no shopping, para assistir um cinema. E agora, o que eu faço? E aí a resposta é essa, ore. Porque não existe nada que pode mudar a vida de um jovem, de um adolescente, de uma criança, senão a oração e a gente realmente mostrar e dizer para ele o quanto ele é importante para a gente. É verdade. Aí eu já errei até aqui, o que eu faço? Eu já fui uma mãe muito perfeccionista, eu já estraguei meus filhos. O que eu faço agora? Não se desespere, né? Não se desespere. Nós temos um Deus que ele diz assim, que se a gente confessar, ele vai nos perdoar. Verdade. Então, a gente pode fazer isso. Isso, clame por sabedoria. Sim. É a melhor coisa que a gente tem que pedir. É Aninha, verdade. Se despeça das meninas, suas palavras finais. Oh, meu Deus, a gente tem que marcar de novo. Essa mulherada só deixa a gente com vontade de bis aqui nesse lugar. Fale lá com as nossas meninas, então. Gente, olha só, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Eu confesso que eu estava bem nervosa no início, né, Yara? Bem nervosa. Mas já consegui ficar bem à vontade. Quero agradecer o convite. Foi maravilhoso estar aqui. E quero dizer para você que foi difícil para mim conseguir superar, e eu tenho certeza que você também vai conseguir, a base de oração. Amém. É isso aí. Meninas, a base de oração, sempre. Então, é isso que nós temos para hoje. Eu estou aqui anestesiada. Gente, é muita informação boa, né? São muitas dúvidas. A gente tem aí realmente assim uma demanda muito grande em relação a isso, mas nós não estamos sozinhos. Primeiro nós temos o Senhor, depois mulheres aqui na nossa igreja que nos ajudam a superar, nos ajudam a vencer as lutas do dia a dia, as nossas dificuldades, nos ensina a nos aperfeiçoar. Nós precisamos de mulheres assim. Busque, eu tenho certeza que você vai encontrar. A Aninha está aqui, ó. Ela só não vai dar mais trabalho para ela. A Ana agora está selecionando os trabalhos, porque ela não é mais uma mãe ausente. Eu tenho certeza que você, depois desse podcast, não será mais uma mãe ausente. Não tenho certeza disso. Deus abençoe sua vida. Foi uma bênção mais uma vez estar com vocês. E até a próxima quarta, se Deus quiser. Tchau, tchau.